Buenas! Estamos começando mais um podcast Estação 29, o primeiro que a gente faz depois dessa enchente que teve aí no Rio Grande do Sul. Eu sou o José Mauro Batista, né? Estou aqui com o Rodrigo Dias e a gente recebe hoje a médica, ex-vereadora também, Maria Aparecida Brizola Maier, mais conhecida como Doutora Cida. Isso. Rodrigo, faz a nossa propaganda aí do canal. Tá certo. Bem-vindo então, Cida Brizola, ao nosso podcast Estação 29. E quem está nos assistindo, então, a gente convida para curtir, compartilhar, né? Encaminhar pro tio, pra tia, pro vizinho, o nosso podcast do Estação 29. Tá lá no YouTube e também tá no Spotify. Então a gente agora inicia essa conversa com a Cida Brizola e um bom bate-papo hoje. Vou fazer a apresentação da doutora Cida aí, né? Olha só, ela é médica obstetra, clínica geral, o que mais? Sexóloga. Olha, ela falou tanta coisa aqui das especialidades que ela atua, né? E a gente vai, obviamente, conversar sobre essa questão das doenças até, né? Em razão das chuvas, né? E assim, ó, ela tem consultório aqui em Santa Maria, também trabalha em Santiago, trabalhou em outras cidades da região, portanto, é bastante conhecida, né? Sim. Bem-vinda, né, Cida Brizola. Obrigada, Mauro. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui. Eu quero dar um abraço para quem nos assiste. E realmente, para chegar assim nos 63 anos, né, ainda estou estudando, estou me preparando agora para enfrentar uma nova onda que vem na medicina. É uma especialização, um doutorado? O que é? Não, mestrado eu já tenho, mestrado em saúde materna e infantil. Sim. E tenho, essa aí é a parte de, como é que eu vou dizer, emagrecimento, né, com o uso de algumas substâncias, injetáveis ou não, mas que tem um bom resultado desde que a gente tenha cautela. Tem que ter cautela. Tudo que a gente mexe no ser humano tem que ter cautela. Pois é. O DLS tem que ter cautela. Chama até atenção, né, falando isso aí, porque a gente está vendo nos últimos dias procedimentos que estão matando pessoas e nessa área, né, de emagrecimento aí, digamos assim, ocorre muito, né? Sim, porque o que as pessoas confundem? O emagrecimento é um fator, é uma doença, a obesidade é uma doença, né? Então, sendo doença, tem que fazer um tratamento. Se tu não fizer o tratamento, você vai ficar mais doente. Porque da obesidade é o maior problema do mundo hoje. Vem diabetes, vem hipertensão, vem dificuldade para se locomover, vem alteração articular e aí diminui a mobilidade, aí você não consegue fazer uma atividade física e, infelizmente, para. Aí quando tu para, aí não consegue se mexer mais. No sentido assim de se mexer, que eu digo, de fazer uma atividade física, movimento. Aí travou. O Einstein me dizia, né, que a gente tem que estar em movimento. E é que nem o que ele inventou, né? Assistindo esses dias na Netflix há um filme, A Bomba, né? Com ele. Muito bom, sugiro. Aí, então, assim, na verdade, a obesidade é uma doença, hoje, comprovado. E esse é um tratamento que não... Assim, até ouvi a doutora Maristela Beck falar sobre esse assunto, sobre um medicamento, e assim, que é a bariátrica sem fazer a cirurgia. Então, a gente consegue chegar à obesidade sem fazer a bariátrica, melhor, porque tu faz com mais, assim, a longo prazo é mais saudável. A bariátrica tem que ter muito cuidado do 5º ano em diante. O 5º ano para frente começam as alterações da falta de absorção por conta da própria cirurgia. Então, tu fazendo um emagrecimento mais dentro de uma realidade, sem precisar muita agressão, que a cirurgia é agressiva. Claro que tem aqueles casos que vão associar bariátrica mais... E esse tratamento, essa especialização, né, ela é fora da área cirúrgica? Como fora, é que é? Dentro da clínica. É um tratamento clínico. Como na ginecologia. Eu já tenho um curso de pós-nutrição em nutrição humana. Então, assim, como a ginecologia trabalha com mulheres, as mulheres sempre foram bastante cuidadosas, né? Mas tem aquelas que, infelizmente, a gente não consegue mexer com dieta em movimento, com dieta e atividade física. Por quê? Porque alguma coisa no organismo mexe diferente, que a dieta por si não é suficiente e a atividade física
também as duas juntas não é suficiente. E complicando ainda a nossa vida, o uso de antidepressivos, que também ajuda a engordar. O uso de anticoncepcionais para evitar a gravidez também ajuda a engordar. Ou dificulta para emagrecer, vamos falar assim, dificulta para emagrecer. E se nessa linha dos medicamentos hoje, acredito que teve uma evolução muito grande do que décadas anteriores. Sim. Os medicamentos hoje, eles são seguros ou o ser humano hoje pode ser uma cobaia? Tipo, por exemplo, existem medicamentos para emagrecimento hoje que era para o tratamento de outro tipo de doença e aí você descobriu que ele é mais efetivo para o emagrecimento. Porque o outro tipo de doença está ligado à obesidade. Então, tu vai fazer o emagrecimento e aí você usa o medicamento. Você está falando do Ozempic? Sim. É aquela doutora. Assim, os medicamentos injetáveis, ou medicamentos, ele tem o via oral também, né? Não é só injetável. Os medicamentos para emagrecer, qual é a segurança do medicamento? É o médico ter a segurança que você vai ter um paciente responsável no outro lado da linha, né? Da linha que eu digo lá, na casa dele, no comportamento dele e tal. Então tem que uma mudança de comportamento, não digo que é uma mudança de comportamento de não ingerir mais algumas comidas, alguns alimentos, mas mudança de comportamento com ele mesmo. Eu digo assim, se olhar no espelho e dizer, não, eu vou ter que respeitar esse cara que está me olhando, entendeu? Porque isso aqui vai me causar um problema logo ali. E ali, talvez eu não consiga resolver, eu posso resolver hoje. Então, quando a pessoa se dá conta, é a hora que ela muda o pensamento. Uhum. Agora, o tipo de alimentação, claro, não se pode atribuir somente à alimentação, ao fator genético, enfim, e outros aí. Mas a alimentação, ela contribui bastante para essa questão da obesidade. Sim, não porque é mesmo? os alimentos mais baratos são os alimentos que mais causam aumento de peso, né? E aí, o aumento de peso associado à falta de prática de atividade física, por exemplo, assim, há não sei quantos anos, 60, 70 anos atrás, 100 anos atrás, a gente não andava de carro, a gente não subia elevador, a gente não carregava comida, nem tinha esses supermercados, mas assim, a gente comprava comida de saco no silo lá, né? Sim. De quilo, e levava a pé ou a cavalo, e aí capinava, ia pra roça, então assim o camarada comia de manhã. Sim, gastava energia. Ele comia de manhã um mexido de arroz, feijão e ovo, e botava uma banha e saía pra roça. Então, entendeu? Era assim a vida. Meu pai era agricultor. Então, mas ele ia pra roça caminhando, ele não ia ele cuidava a roça pessoalmente, ele não ia de drone, né? Como é hoje, o drone cuida. Uhum. Então, a vida mudou. E a alimentação não. Deixa eu perguntar nos escritórios, no consultório, já que trabalho com clínica geral também, né? Sim, o médico... Que tipo de paciente procura mais consultório, por exemplo, no caso dos bairros, onde o pessoal mais pobre, periferia? Quando eu comecei em Santa Maria, tive um consultório de ginecologia na Tancredo Neves. Uhum. Daí depois não deu, eu tinha aqui no centro também, não deu o volume de trabalho, mais plantão e tal, agora acho que vai dar certo. Aí eu não tinha como, por exemplo, assim, uma vez eu precisei sair, era sobre aviso, os partos, né, na casa de saúde, e aí eu fiquei trancado. Aí eu tive que pedir para um colega, trancado no trânsito, né? Uhum. E isso há tempos atrás, não me lembro o que aconteceu no trânsito, na saída lá. E aí eu tive que pedir para um colega fazer o parto. Então fica difícil, a gente tem que estar meio na redondeza do hospital, quando é sobre aviso. E aí eu desisti do consultório lá. Mas lá eu atendi a clínica e ginecologia. Nós médicos, quando terminamos o 6º ano, a gente pega o diploma, nós somos médicos clínicos gerais. Então a gente pode atender qualquer caso clínico, desde que a gente se sinta autorizado a isso, capacitado para isso. Uhum. Né? Não vai fazer as coisas que tu não é. Por exemplo, cirurgia ginecológica, não sei nem chegar perto. Não gosto, nunca acompanhei. Então, são coisas que a gente faz o que a gente sabe. Aí essa responsabilidade do lado do médico. Né? Tu tem que fazer o que sabe. E como eu atendi, me aposentei na Tancredo Neves fazendo plantão clínico de clínica geral, e fiz operação verão na praia, por 10 anos, todo verão ia pra praia trabalhar.
Então, a gente pega, traz a bagagem dos 6 anos, Sim. a bagagem do conhecimento e atende clínica no consultório. Então, sempre atendi clínica no consultório. E atende tudo. Então, se chegar... Pessoa infartando, faqueado... Não, no consultório não. Não, no consultório não, né? Daí no caso dos postos. Nos postos, sim. Nos postos de saúde, sim, pegava tudo. Sim. E aí é aí que a gente vai tendo que fazer curso, né? Então, você não faz um curso, não se atualiza, não sabe nem o que está olhando. Então, acho que e os cursos, por exemplo, assim, para trabalhar na emergência, os cursos são caros e o serviço de saúde não promove, por exemplo, assim, tem os servidores do município que trabalham nas unidades de emergência. Eles não promovem atualização. E a atualização é importante. Então, um vai se atualizando com o outro, sabe? E graças a Deus tem gente boa trabalhando por aí. Então, uma das coisas que eu senti falta foi que eu tive que fazer as minhas atualizações, todas elas eu paguei. Uhum. E são cursos caros, esse é o ACLS, ATLS, que é o ACLS é a emergência em cardiologia, que são as paradas, né? Uhum. E o ATLS, que é a emergência no trauma. Para te ver, eu fui para o curso do trauma só para aprender a fazer os procedimentos do trauma. Uhum. A teoria, consegui vencer a teoria, mas a teoria a gente traz nos anos de trabalho. Revisei toda ela e fui. Mas o meu objetivo era fazer os procedimentos do trauma. Punção de pericárdio, como é que é? Drenagem de tórax, essas coisas assim. Para ver bem o procedimento como ele é. Para não aprender com os outros e tocando aquilo. E se você se considera uma médica de consultório ou lá da base, lá na vila, no postinho, né? Com esses anos de experiência como médico, como que a senhora se enxerga hoje, né? É que tá na linha de frente ou é aquele médico que tá no consultório ali? Eu sou um misto, mas muito mais eu acho de linha de frente, porque eu trabalhei a minha vida inteira no SUS. Trabalhei como cirurgiã na Casa de Saúde, ali, cirurgias do SUS, na parte de gineco-obstetrícia. Teve um tempo que meu filho fez faculdade de medicina também, numa aula com o doutor Omiro Cezimbra, ele disse para o meu filho, aí eu acho que meu filho se deu conta que a mãe dele era médica. Mas assim, ele disse que eu não sabia disso, que eu tinha zerado a fila de laqueadura em Santa Maria. Uhum. Eu fazia 5 laqueaduras por semana, fazia esterectomia, já de útero, ovário, a correção de bexiga, enfim, fiz muita cirurgia. Agora ainda continua lá meu parceirão, que é o Dr. Márcio Siloto. Um braço para ele. Deixa eu perguntar, quantos partos Olha, na carreira? Eu fiz um cálculo, tirando esses de Santiago, que não são muitos também, porque eu faço pouco que estou lá, mas eu fiz um cálculo aproximadamente 3 mil. 3 mil nascimentos, entre particular e o público. Teve um caso uma vez em São Gabriel que nasceu o maior bebê do Brasil, um dos maiores do mundo. Eu acho que foi o maior do mundo. É? Quantos foi quilos? Comigo, quase 7 quilos. Era 6 quilos, 900. Era um menino? Era um menino. Nasceu comigo. Mas aquela família... Coitado da mãe. Coitado da mãe. Aquela família... E nasceu bem gordo e comprido, sabe? A mãe era grande. Tem contato com ele? Não, nunca sabe mais? Que a gente perde os contatos, né? Perde os contatos. Até fiquei com o telefone, mas eu troco muito telefone, né? Uhum. Mas era uma família de São Gabriel mesmo. São Gabriel mesmo, já era o 6º filho. Né? Uhum. E todos grandes, mas aquele foi o maior. Mas tem algum bebê que nasceu pelas suas mãos que como foi vereadora, né? Eu já pergunto, sim, que é até eleitor ou coisa já assim. Tem, sim, tem alguns que já votaram em mim, já fizeram até campanha para mim. Assim, quando tu vê que o fruto do teu trabalho cresce e desenvolve e é um ser para frente, sabe? Isso sim. Tudo tá no parto. Se o parto é mal conduzido, dá uma lesão na criança, dali para frente nunca mais. Eu quero saber, assim, sobre essa polêmica que tem aí, enfim, a chamada violência obstétrica, né? Violência obstétrica. Eles falam em parto humanizado, Zé e Rodrigo. E Gil, né? Eles falam em parto humanizado, mas o parto humanizado, eu faço parto humanizado. Uhum. Porque quando eu faço parto humanizado, eu faço um parto pensando no nenê e na mãe. Uhum. O que eu quero com aquelas 2 pessoas daqui a 10 anos? Uhum.
Essa é a responsabilidade do obstetra. Uhum. Então, porque um bebê que sai lesado de um parto, ele é um bebê que a mãe vai ter que ficar cuidando dele, então ela não vai poder trabalhar. Se tem mais filhos... Pode dar uma paralisia cerebral. Isso, é. É muito comum, né? Não, graças a Deus. Não, digo... Mas os comum, casos de paralisia que ocorrem geralmente são do parto. Foi nesse sentido. Talvez, assim, ó, se a gente tiver um pré-natal que a gente consiga fazer uma boa investigação do bebê, a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, aqui em Santa Maria. Olha a importância do pré-natal, né? Aqui em Santa Maria nós não temos um exame assim, ó, especial, e não tem, porque eu sei que as pessoas pedem para mim a solicitação de exame fazer particular, porque não consegue. Porque o ultrassom é muito difícil. Então eu já digo, quando a gente pede ultrassom na rede básica, ó, vai demorar. Tá? Aí as pessoas que têm o cartão, vai lá e faz pelo cartão, então. Mas tem um exame, que é o morfológico fetal, de primeiro e de segundo trimestre, que ali a gente vê no primeiro semestre já as probabilidades de algumas doenças do nenê, que tu já pode imaginar que se tem aquela probabilidade, já investiga. Por exemplo, aqui em Santa Maria. Se a prefeitura tem o ultrassom de 12 semanas, é de 11 a 12 semanas, não mais que isso. Porque é ali que crescem as pecinhas do ser humano, sabe? Eu digo as pecinhas. Uhum. Ali nesse momento que cresce. Então, a ausência, ou a localização, ou o tamanho, é naquele período que tem que ver. Então, não adianta fazer com 14, com 15. Uhum. Entendeu? É só para botar dinheiro fora. Então, tem o período. Então, em Santa Maria, na rede básica, se tem algum problema no nenê detectado neste período, e nós temos aqui em Santa Maria um doutor em ultrassonografia, que é o meu colega, o doutor Francisco Galarreta, é professor da Universidade de Medicina Fetal. A gente encaminha para a universidade essa criança e já o pré-natal é feito lá. Tá? Uhum. Então, se tu detecta, por exemplo, eu tive um caso grave de cardiopatia congênita no consultório que foi detectado e foi para Porto Alegre. Já nasceu no Instituto do Coração, para então lá dar a condução do caso. Então, a medicina, o pré-natal é a coisa mais delicada que tem, inclusive para tudo. Por exemplo, a mãe que não consegue fazer uma dieta, a mãe que fica obesa, a mãe que fica estressada, ela leva para a criança e a criança traz no dia a dia dela não é nem só a genética, o que ela traz, a carga, né? Que traz celular para ser obesa no futuro, para ser estressada no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aí, né? Já que estamos nessa área de criança, e a gente já vai avançando para a política também, né? Até porque este ano e o ano passado a Câmara de Vereadores de Santa Maria votou projetos polêmicos envolvendo a questão do aborto, né? Antes de pedir uma opinião sobre particularmente um dos projetos, né, eu queria saber a posição da médica Cida Brizola, né, e da política, né, Cida Brizola, em relação ao aborto, né? Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto, exceto para aqueles casos assim. São 3 casos na lei que permite fazer, e que isso tem que ter uma avaliação de pelo menos uma banca de no mínimo 3 médicos, e aí fazer então a indicação do abortamento. É judicial o abortamento em alguns casos. Um dos casos é a questão do bebê que nasce... A malformação incompatível com a vida, né? Por exemplo, a anencefalite. Cérebro, o que é? Aquele que não tem a calota craniana, que não tem o cérebro. Então ele vai nascer... Assim, ó, quem olha isso, assim, tu chega até arrepiado e vê a evolução. Porque nasce a criancinha e ela vai a óbito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ela vai em 2, 3 dias, ela vai a óbito. Então, é muita judiaria, eu acho, para a mãe saber que ela vai gerar... Doloroso. Um ser que não vai viver. Né? Começa por aí. O risco de vida da mãe imediato, da mãe grave, que a mulher, se quiser levar aquela gravidez para frente, ela vai falecer. Então, aí tem uma perda de uma mãe de outras crianças. Então, é uma questão que também é uma questão de lei, mas que também, no mundo de hoje, nós temos vários métodos anticoncepcionais. Inclusive a laqueadura de trompa. Entendeu? Que nós podemos usar esses métodos, mas só que a saúde pública, nós temos que falar em saúde pública, mas a privada ela vai, né? A saúde pública ela está muito aquém da evolução da saúde. Mas só para concluir. E agora o terceiro que é o estupro. É o quê?
Que é o caso, em caso de estupro. Né? Aí o que é o estupro? O que eu acho? Tem o estupro legal, que houve uma discussão. Eles querem largar para nós médicos a responsabilidade de indicar o estupro, né? De indicar o aborto por causa do estupro. Assim, quando a gente vê a lei aqui, nós estamos na frente do advogado, a lei diz que estupro é aquela relação não consentida abaixo de 14 anos, né? Sim. É lei. O que eu acho que deve mudar urgente no Brasil. Ou então uma não consentida acima de 14 anos. Existe o aborto legal, que eles chamam, que são aquelas meninas que engravidam antes dos 14 anos, que têm o direito de chegar no hospital e dizer, eu quero fazer o aborto porque eu engravidei e eu tinha menos de 14 anos. Ou então, quando os médicos lá essa é a lei. Eu falo sobre aborto legal porque eu saí de Santa Maria, eu era vereadora, eu saí de Santa Maria às 5h30, assisti um curso em Porto Alegre, 6 horas da manhã, né? Às 6 horas da tarde, estava pegando o ônibus de volta para cá, porque eu queria assistir sobre o aborto legal. Na carreira como médica, já teve que fazer algum aborto? Não, graças a Deus não, mas fiz muita coletagem de abortamento provocado. Cida, nessa questão do aborto, né? Só para a gente encerrar essa parte, quanto a essa questão da Câmara lá, que aprovou esse projeto que tinha que ouvir o coração da criança. Qual a opinião da senhora? Eu termino e embolo tudo. Tá. Qual é o outro projeto que vocês querem ver, que eu já falo tudo. A Câmara tinha 2, né, que foram votados e depois o prefeito vetou e a Câmara manteve, então foram arquivados. Um deles... eu estou fazendo a minha leitura pelo que diz ali no projeto. Um deles previa a colocação de cartazes em locais públicos, enfim, com imagens, né, dos procedimentos abortivos. O meu questionamento era que, enfim, era para chocar. Eu entendo que essa era a intenção do projeto. Ao chocar as pessoas, inclusive crianças que passasse ali com a mãe, num consultório, no seu consultório, por exemplo, visse ali e... Naquele período, né, mudasse de ideia. E até para o futuro, construir uma ideia. Essa é uma questão. E o outro era essa que previa que o médico aconselhasse a vítima de estupro, digamos assim, a ouvir os batimentos cardíacos do feto para numa tentativa de convencimento de que não fizesse o aborto, né? São esses dois. Então, assim, eu sou contra o aborto. A não ser esses casos na lei, e que ainda uma delas eu questiono, porque ainda tem, antes disso, acho que a saúde pública tem que fazer uma ação grande para acesso às mulheres, adolescentes, meninas, adolescentes, para entender o que é o corpo, que uma vez eu fiz e baixou o índice de gravidez na adolescência. Quem fez o cálculo foi o Dr. Ronald Bossi-Maia, que fez a pesquisa. E me disse. Aí, o que é isso? Primeiro, quem faz as leis, por exemplo, para as mulheres, o presidente do Condinha aqui em Santa Maria. Que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Quem faz as leis são os homens lá em Brasília. E falam das mulheres. Aí 8 de março a gente é festejado, não sei quando é festejado. E às vezes os homens esquecem até do aniversário da mulher em casa. Mas dia 8... Então, assim, então fazem aquele vendaval e não. Mas especificamente sobre o aborto é o seguinte: quem discutiu sobre o aborto ali não era médico. Nenhum era médico. A não ser o Verne, que acho que o Verne nem se manifestou. Não, se manifestou? Fez uma manifestação grande na tribuna que eu peguei. Eu peguei, ele me mandou até. Acho que é o único médico hoje na Câmara. É o único médico. Eu já estava pecando o Verne, desculpe. E, aliás, não tem mais ninguém da área de saúde que eu lembre, né? Não. Não, tem bastante da rádio. No radialista tem bastante. Da saúde humana, né? Porque tem o Maneco que é veterinário. Enfim. Mas assim, o que é? O que é um pré-natal? O pré-natal é quando você acarinha aquela mulher que já está numa situação de incógnita, porque não sabe como é que o nosso filho vai nascer, porque a gravidez é isso, né? Ela passa toda, enquanto ela não enxerga o neném inteiro e chorando para ela não para. Né? Então, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser. Então, a gente, como obstetra, vai acalmando, por isso que a gente faz o pré-natal uma vez por mês, ou até no final, mais seguida, uma vez por semana. Eu acho que isso, de fazer escutar o coração da criança e botar cartazes com imagem, é ato terrorista. Porque não pode fazer um ensinamento público com esse tipo de atitude.
Eu chego a me arrepiar, porque eu não me manifestei, porque eu ia brigar dentro da Câmara. Então, assim, ó, mexer com a saúde mental das pessoas é muito grave. E isso aqui mexe com a saúde mental, com uma mulher fragilizada, entendeu? Fragilizada. Essa mulher que ela foi estuprada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser entendida imediatamente, alguém tem que levar a fazer o BO imediatamente, porque se comprovar que é um estupro, vai estar lá dentro, vai ter a medicina legal que vai comprovar o estupro. Imediatamente. Então, o que nós temos que ter é portas de entrada para que essa menina seja acolhida. Mas fazer isso aqui, dizer que vai escutar o coração da criança, que atrás dessa pessoa tem também uma família. E nós temos que, então, a decisão não é minha, do médico, não é do vereador que está sentado escrevendo uma lei fria, é da família. As famílias querem, às vezes, a criança. Porque não querem o outro, porque um estupro na cabeça da mulher é grave. Mas o abortamento, sabendo que o neném está lá dentro, entendeu? É triste dele. A consequência disso. Então, quem não conhece a consequência não está habilitado a falar. Sim. É isso. E isso aqui, escutar o coração da criança é ato terrorista. É coisa para você... É coisa de... Como é que chama aqueles que faziam... Uma tortura? Torturador. Isso aqui é tortura. Tortura psicológica. E botar num consultório... Exigir que num consultório... E também não, com o médico é uma não, mas questão... comigo não se mete. Como médica, ninguém não se mete. Não vem. Isso aqui não cai. E eu quero ver o juiz que não vai me defender. Porque a autonomia é do médico. E se eu quiser botar um cartaz no meu consultório, eu boto o cartaz que eu quero fazer. Agora, um cartaz que então venha me multa. Me multa que eu largo uma multa em cima atrás. Então, assim, ó, é um ato terrorista, para resumir, é um ato terrorista e contra todas as possibilidades de você humanizar o atendimento de uma paciente. Ainda mais vítima do estupro. Vou fazer eu ia fazer uma pergunta sobre, que é uma curiosidade, né, Rodrigo, sobre essa área de sexóloga, né? Pois palestra palestra para casais, como é que funciona essa especialidade? Essa especialidade, assim, eu fiz o curso de sexologia para terapia sexual. E o meu colega em Santa Maria tem o mesmo curso, que é o César Bride, ele é psicólogo. E fomos a Brasília, fomos a São Paulo, fizemos os cursos. Agora tem um que eu quero fazer lá em Minas Gerais. Mas não agora. Ele me permite fazer terapia. Por exemplo, tu vai no psiquiatra para fazer terapia de depressão, né? Então, vão lá fazer terapia sexual. O que ele engloba? Ele engloba os homens que têm disfunção erétil, né? Que antigamente dizia impotência, então os homens têm disfunção erétil, não conseguem ejacular, ou tem algum distúrbio, por exemplo, assim, não consegue, perde o desejo. Dá pra usar o popular, né? Não, mas o cara que tá broxa. Então tá, o cara broxa, o cara que não goza. E aí, então, e aí aquele que perde a tesão, então, que é disfunção da libido. Mas tem as mulheres também, né? Não, Rodrigo, deixa que as mulheres falam depois. Como sabe, os homens, né? Porque os homens não vão ao urologista, os homens não precisavam morrer de câncer de próstata, um homem jovem. Não vão ao urologista de medo do toque, o toque não faz nada, né? Não modifica a cabeça de ninguém. Então, é a criação lá... Criação machista, né? E pior é que nós, mulheres, criamos essas crianças, né? Pois então, aí, essas crianças que eu digo vocês, homens, aí. Então, assim, ó... Então, no homem é isso aí. Então, vai lá, trata, identifica, ejaculação precoce também, que é gozar antes do início da relação sexual, né? Sim. Então, ocorre muito em homens mais jovens, o homem mais idoso é retardar a ejaculação, né? Então, goza mais. Agora tem bastante tratamento, remédios, inclusive, né? Tem. E aí, na mulher, também, quando ela perde o desejo, que ela não tem mais prazer em ter relação sexual, então ela perde a vontade de ter relação sexual, a disfunção orgásmica, que é não ter orgasmo, a mulher não consegue gozar. Mas aí na mulher, que o gozar, né, é muito introjetado na nossa sociedade, como tem que ser uma relação, eu vou dizer assim, papai e mamãe, né? Uma relação.
Então, tem várias maneiras de chegar ao orgasmo numa relação sexual. Isso a gente trata. Uma vez eu tratei um casal que a mulher, ela é envergonhada porque ela, depois da relação, ela tinha que levantar e tomar um banho no banheiro, e o banheiro não era no quarto. Uhum. Eu chamei o marido, mandei ele tinha uma casa, podia construir, tinha dinheiro, podia. O senhor faz um banheiro, faz um puxadinho na sua casa, faz um banheiro no quarto. Resolveu o problema? Assim. Entendeu? Então, mas como que você vê o problema? Você vê o problema que ela vai lá, ela conversa, ela faz terapia, ela faz a consulta, 45 minutos, a gente identifica o X do problema e vai naquele trabalho. E tem muito casal ou pessoas procurando, né, a doutora Cida para essa questão, né, da sexualidade. Sim, a questão da sexualidade. Eu agora diminui um pouquinho por causa do meu tempo. Depois que eu fui vereadora, depois eu tive que reestruturar a questão. Mas agora, inaugurando meu consultóriozinho lá na Teneves, lá eu vou começar a investir nessa área que daí eu vou abranger todo. Por exemplo, eu não consegui... Não tem muito essa especialidade aqui, né? Eu não conheço. Tinha a doutora Teca, a gente chama de Teca. Campos Velhos, sobre o nome dela. Que fazia, que agora não faz mais. Tem o meu psicólogo César Bride, tem eu, e deve ter algum outro psicólogo. Não, a gente comparando com outras especialidades. Não tem, não. E Cida, né? Geralmente quem procura esse tipo de assistência tem um poder aquisitivo maior, né? Porque conhece, pesquisa. Mas agora, por que a opção de ir lá para uma comunidade, para Teneves, para oferecer esse serviço também, né? Que é uma forma de tornar mais acessível e mais conhecido? Não, assim, ó, não, eu vou... Mas lá tem pessoas com poder aquisitivo tem, também, não, né? tem, mas assim, não ó... tem rico, né? Mas eu digo, né? É que eu sou da cabeça que a gente tem que ir para a periferia. Tu tem que possibilitar que as pessoas não precisem vir para o centro para fazer uma consulta médica. E como eu trabalhei 30 anos lá na Teneves, então eu conheço muita gente. E tem cartão disso, cartão daquilo, tem os meus convênios, tudo para atender. Mas o que me fez abrir o consultório lá, porque eu gosto de uma coisa minha, e é no meio de onde eu gosto de estar. Sabe? No meio do povo. No meio do povo. Então, e lá eu me sinto bem. E já estão anunciando lá, estão querendo consulta, estão me ligando para ver quando é que eu vou começar, mas tem que ir devagar, atrasa as reformas, assim, é difícil, mas acho que em julho eu já inauguro. Mas assim, ó, por que eu estou juntando todos esses cursos e é bom até você puxar essa questão da sexualidade? Eu não via como sexóloga um tratamento bom na questão... que tivesse um resultado só na terapia. Assim que, por exemplo, para emagrecer, eu tenho só atividade física e dieta. Às vezes não dá. Então, só na terapia eu não conseguia tratar a questão da libido, que é a vontade, a tesão. Né? Mas se você vive sem o teu marido, não, eu amo ele, eu quero ficar com ele, Deus me livre ficar sem ele. E tu vê que é amor, que é sentimento, mas aquela questão não engrena. E esses cursos que eu tô fazendo, eu achei a saída para essas mulheres. Então, é uma coisa que agora eu aposentada, é que eu vou investir, já estou investindo, estou estudando. Depois eu só quero fazer uma consultoria com o médico que está dando os cursos para ver se é isso mesmo, né? Mas assim, ó, pela fisiologia, pela fisiopatologia da doença, pela associação com obesidade, porque as mulheres também não gostam de estarem obesas, principalmente na hora da relação sexual, porque elas se sentem envergonhadas, o homem não tem disso, o homem nem tá, né? O homem só vai, mas aí a mulher não. Então, e os homens às vezes não são muito delicados, né? Pois é. Eu assisti um filme uma vez, Shirley Valentine, faz anos, um filme francês, onde lá no final das contas, um grego, ela foi fazer uma viagem, era um desejo dela, ela ganhou de uma amiga e tal, e o grego chegaram a fazer na Ilha Grega, né? Foram visitar as Ilhas Gregas. E aí o grego convidou a Shirley para fazer um passeio de barco. E foram. E lá no meio do passeio do barco, o grego disse, não, vamos tomar um banho de mar. E ela disse, mas como é que eu vou tomar um banho de mar? Vou te ficar sem roupa? Não, mas não tem problema, ninguém tá vendo. Claro, o grego queria dar o outro passo, né? E daí ela disse pro grego assim, mas eu tenho vergonha do meu corpo. E aí ela disse assim, ele perguntou para ela por quê? Não, eu tenho estria. E o grego, muito esperto, estrias são as linhas da vida. Peguei essa para mim e para todas as mulheres, eu digo, estrias são o que a gente tem de estria. E todo homem também tem. Porque tu
por um motivo, engordou um pouquinho, ou foi pela gravidez ou pela comida, e estria não tem cura. Estria é aquilo ali. Sim. Entendeu? Então a gente vai levando. E aí, todos os homens têm que ser um grego, né? Tem que aprender com o grego. Não, deixa eu. Assim, a gente vê que esse assunto é um assunto difícil de tratar, até mesmo pelos homens, né? Tabus, preconceitos. São tabus, preconceitos, né? E eu vou fazer uma pergunta também, que é tema da política atual, que é a questão da educação sexual. Tá. Né? Eu quero saber agora também da médica, né? E também da ex-vereadora, e que vai concorrer agora, depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão da educação sexual. Eu vi que na Câmara aqui de Santa Maria bate o terror quando você propõe alguma coisa, né? Acho que é feio. Inclusive, a defesa que eu fiz no projeto Lucy, muita gente depois por volta disse que não votou em mim porque eu defendi o projeto, que depois o Alexandre... Na legislatura passada. Né? O Alexandre discursou, disse que era sexo para as crianças. Não é nada, não tem nada a ver. Então, por isso que a gente tem que falar em educação sexual na escola. Eu fiz isso há mais de 15 anos. Eu era funcionário do Estado, servidor do Estado, médica da saúde escolar, que o Colares fundou. O Colares fez o concurso para médicos de saúde escolar, do PDT. E era uma coisa assim que vem assim como escola de turno integral. E eu comecei no CIEP. Governadora o seu Colares. E eu comecei no CIEP pelo concurso dele. Uhum. Então lá tinha turno integral e a gente trabalhava saúde escolar. Saúde escolar, tanto saúde física como examinar. Mas como dar porque eu vejo que a polêmica que você quer criar, né? Mas vai mostrar um órgão genital para uma criança. Tá, né? Mas aí o que tu me diz quando a gente fez... montamos uma equipe, onde o César Bride estava junto na equipe. Tínhamos um colega, Volney, que tinha nutricionista, um outro psicólogo, enfim. E eu, como médica de ginecologia, tinha a pediatra Márcia Michelotti, na equipe do Estado. E aí nós dividimos uma equipe aqui no Pilar e outra equipe lá no Padre Caetano, e a gente atendia as escolas. O que a gente fazia? Educação escolar, né? O que ele pedia para os professores? O que tu tem de problema na escola? Todas as escolas. E depois fizemos pela região também. O que a gente fazia? Chegava na escola, eu falava com a direção abria as portas, a falar com os professores, o que nós temos de problema? Aí eles citavam os problemas de montar o plano. Ia lá. A gente falava sobre... para os professores primeiro. A gente dava uma aula de anatomia do homem e da mulher e como é que funcionava a questão reprodutiva e tal. Depois a gente entrava nas salas de aula de primeiro ano, ou de oitava série, ou de sétimo ano. Agora é sétimo ano, oitavo ano. Que é o pessoal de que idade? Dá mais ou menos de 11 anos é quinto ano. Mas assim, dá mais 14 anos. Já é tarde. Já é pré-adolescente. Não, sim, mas já é tarde. Já é adolescente. Já é adolescente. Não, adolescente é com 10 anos. Até 20 incompleto. É tarde para se falar em sexualidade com um guri de 14 anos. Porque assim, as crianças vão aprender na rua. Isso, então para não aprender na rua, eu fui com um amiguinho, né? E isso era antes, na minha época, né? Como é pra gurizada de hoje. Se não aprender na escola, vai aprender na rua. Eu tô com 63 anos e com 9 anos tive uma aula de educação sexual na escola, numa escola de freira. Lá em Severino. Eu nunca tive. Desse tamanho. Eu tive com 9 anos. Não adianta. E eu me lembro da aula até hoje. Só que eles separaram meninas e guris, né? Mas deixa eu concluir assim, ó. Aí esse negócio de política entre um prefeito, não quer isso, não quer aquilo, nos tiraram das escolas. Aí paramos de fazer. Trabalhando 15 anos sem. Aí fomos atender nos postos de saúde. Mas assim, ó. A idade para se entrar nas escolas é 11 anos. Mas eu posso falar em educação sexual para criança na pré-escola. Quando eu ensino ele a escovar os dentes, quando eu ensino ele não vamos escovar os dentes, não, eu vou escovar os dentes porque é bom pro meu dente, eu vou cuidar dessa comidinha porque é boa a comida, eu ensino ele a dizer não para aquele que quer transar sem camisinha, entendeu? Então assim, ó, a gente ensina a criança a ter postura com ela mesma. Sim, até para não ser tocada indevidamente, né? Mas a gente ensina e ela já vai se dando conta. A gente não fala em sexo para criança pequena, a gente fala em qualidade de vida, em cuidado com o corpo, principalmente cuidado com o corpo. Até porque uma lei fria não vai ter como especificar isso, não, né? Isso uma vez nós cada, por exemplo, cada profissional, ou cada professor, cada educador, ou cada alguém da área de saúde tem o seu método de abordagem. Sim. Né? Alguém pode ser, às vezes, mais incisivo e outro mais delicado, de repente. Então, isso cabe, né? Não, a gente tem que ser só técnico. Não tem que falar em tabu nem valores. Tem que ser técnico. Olha um exemplo de um terceiro ano de uma escola.
em que nos chamaram de emergência, era o César e eu, né? E aí, por quê? Porque a guriazinha de 8 anos tinha assistido o tio morrer em overdose. Tinha se injetado droga e ela viu. E ela estava em pânico na escola. Como é que nós vamos entrar com isso aí, né? Aí eu e o César pensamos ligeirinho. Vamos pegar um papel esses de pacote? Como é que é papel... De celofane? Não, aquele papel grande de... Esqueci o nome. Enfim, fizemos vamos botar dois seres ali. Fizemos 2 contornos de ser humano. Né? E aí começamos a conversar com eles. Porque terceiro já dá pra falar, né? Dá pra falar nas partes do corpo. Porque eles têm, né? O guri não vai com 8 anos, tá ali com o negócio pendurado, não sabe o que é aquilo. Né? Com certeza. É isso aí, né? Então, então faz parte. Os pais têm que aprender a falar também. Sim. E aí, claro que pra gente entrar em cada turma menor, a gente tem que a diretora mandava pros pais uma autorização para naquele dia tratar o assunto assim, assado. E antes da gente começar nos alunos, a gente fazia uma reunião com os pais da escola, daquelas séries que iam ser trabalhadas. E então o pai sabia. Nos 15 anos, um só não autorizou. E aí o gurizinho ficou pro lado de fora da sala de aula escutando. Mas, Cida, agora então, né, pra gente fazer esse fechamento desta parte, né? Tem assunto comigo. Cada assunto vocês puxam uma novela. Né, 3.000 partos, médica, né, em Santa Maria. Já dá pra se considerar a mãe das grávidas, né? Sim. Mãe das grávidas. Mãe das grávidas. E aí eu pergunto agora nessa questão, né, médica, como que foi cair na política? Né, teve apoio da família? Vamos começar agora. A família foi meio reticente. Como é que iniciou essa trajetória É por causa do Brizola? Sobrenome ela tem, né? O sobrenome puxou. Pedigree político, como você disse, tem que, né, herdou o sobrenome do falecido Brizola. Por conta de todo esse trabalho que eu fiz na saúde pública, eu me tornei uma lutadora pelas causas dos servidores, meus colegas. Para ter uma ideia, tinha um pepino lá, esperavam chegar. Tanto de administração quanto clínico, não, a Cida vai chegar hoje, já resolve. Mas não era atendido pelo outro médico, esperavam a senhora. Não, eles atendiam e eles seguravam o paciente quando o paciente não era, que tinha que ser visto. De alguma forma, ou encaminhado, esperava a Cida chegar, que a Cida encaminhava. Entendeu? Não tinha conversa. E então, assim, a minha postura como servidora pública, como médica, servidora pública, respeitando as leis dos meus chefes, que são era o governador e o prefeito, os secretários, né, de saúde, eu sempre respeitei, mas eu sempre peitei. Eu sempre respeitei e chegava já com a coisa pronta e com a lei na mão, né? Por quê? Porque eu acho que quando você briga, e assim a gente brigava, então o servidor público me pergunta como é que são as coisas, e eu trabalhei muito tempo na perícia médica e ainda vou lá depois de aposentada pelo consórcio, que eu vou nas juntas médicas. Por quê? Porque não tem quem faça isso. Então tem uma estrutura de gestão complexa aí que tem que ser mexida. O próximo prefeito tem que... fazer meio panelão das bruxas lá, botar tudo dentro. Como é que foi parar na Câmara? E daí aí da Câmara. Então, esse meu perfil, um amigo meu disse assim: Cida, não quer ser candidato? Eu não tô fazendo nada, te ajudo. Pai, depois ele me atirou no mato e saiu correndo. Né? Então, assim, foi assim, mais ou menos. Foi um telefonema no mês de outubro. E era da política? Não. Não era da política? Não era da política. Era um cara que dizia que eu tinha que ser candidato. E aí concorreu pelo progressista. Né? Que é o pelo PP. Progressista, minha colega. O Júlio Ruivio me apresentou pro doutor Farré, que era o prefeito de Santiago. Ex-prefeito de Santiago. E um baita prefeito. O pessoal tem saudade dele lá. E aí me apresentou pro doutor Farré, o doutor Farré me assinou a ficha. Mas o doutor Farré me chamava aqui na secretaria e dizia: minha filha, ser candidata a vereadora. Mas em que ano? Isso... Deixa eu ver, eu me elegi em 2016, 2012, 2008. 2008 ele dizia pra mim. E antes não tinha nenhuma participação política? Não, nunca tive, por quê? Porque eu sempre fiz medicina. Eu tinha na minha cabeça assim, eu sou médica.
Se eu me meter em política, eu vou misturar tudo, não vai dar certo. E quando eu me aposentei no Estado, eu me candidatei. E aí fez quantos votos, Cida? Fiz 1.758. Na primeira campanha? Na primeira campanha. Foi eleita. Foi eleita na primeira campanha. E, por exemplo, faltou ali 20 e poucos votos para 19 votos para se reeleger, né? E a gente falou daquele projeto polêmico da vereadora Lucy. Eu me lembro vagamente. Que era um projeto para criar um programa para as escolas. Não, para o EJA, Ensino de Jovens e Adultos. Ah, sim. Então, para que os LGBT eles pudessem ser inseridos sem bullying. Ah, tá. Entendeu? Porque aí foi confundido esse projeto, o que houve? Aí, foi confundido, todo mundo confunde, né? E era um ano bem polêmico, né? Era um ano de eleição, é bom fazer polêmica. Isso pode ter atrapalhado a reeleição? Alguns me disseram que não, me faltaram 19 votos, e eu não fiz campanha, porque era pandemia, tá lembra? Sim. Era pandemia, não tinha vacina, e eu disse, mas eu não vou me jogar assim, eu trabalhando na Tancredo Neves, eu mudei, saí da minha casa. Bombando a Covid lá, né? Eu disse assim, mas como é que a gente vai sair? Daqui a um pouco eu tenho Covid e eu vou visitar uma casa, naquela casa um pegou Covid por outro lado, vai dizer que fui eu que levei. Eu fiquei respeitando as pessoas e eu tinha na equipe uma que tinha asma grave, eu digo, olha pessoal, vamos caminhar na rua. Então a minha campanha foi muito, vou dizer, 30% do que eu fiz da outra. Sim. Né? Então eu não abordei. Teve gente que me conhecia e nem ficou sabendo que eu era candidata. Então, assim, porque a gente trabalhando na medicina, a gente se ocupa muito no plantão, né? Uhum. Então, para eu ficar ligando, tem que eu ligar, né, para as pessoas. E não tinha tempo. Então, nem dentro de casa, nem fora de casa. Foi muito intenso aquele negócio daquele ano. E aí, depois teve uma candidatura a deputada... Estadual. Aí eu fui... Pelo União Brasil. União Brasil. União Brasil, né? Foram lá me convidar e tal, aí fui. Fui, mas eu disse, mas o que eu vou fazer como deputada, né? Porque o meu negócio agora o pessoal me falando, o meu negócio é municipal. É chão, assim, chão. Tem que estar na base. É onde eu gosto de sentar no toco e tomar mate lá na vila. E isso me atrapalhou na pandemia. Eu não podia tomar chimarrão, não podia sentar no toco, todo mundo de máscara, todo mundo longe do outro. Né? Ninguém queria pegar Covid, nem eu. Tanto que não peguei, eu me cuidei bastante. Mas assim, perdi a pergunta um pouco. Eu perguntava se esse projeto tinha... assim, me tirou porque pessoas me falaram. Tinha prejudicado. Pessoas me falaram. Aí eu entendi que Santa Maria é uma cidade conservadora, muito conservadora. Porque eu trabalhei, fui eu a médica que viabilizei a permanência do ambulatório Transcender estar em Santa Maria hoje. Que enquanto o meu colega... um ambulatório de atendimento aos LGBTs. Da população LGBT. Isso. Então, porque eles, assim, eles sofrem bullying lá na sala de espera, por exemplo, de um pronto-socorro, na sala de espera de um consultório médico, eles sofrem bullying. Então são pessoas que... Ninguém quer ter um filho que sofra bullying, né? Agora, nas escolas, assim, tu fica cuidando. E eles são diretamente, assim, direto. E aí, como eu sempre trabalhei na questão da sexualidade, eu trabalhei na Casa 13 de Maio, e lá na Casa 13 de Maio eles faziam reuniões semanais, e ali eu atendia, sempre eles. E a Marquita estava sempre por lá, né? A Marquita já conheço de muitos anos. Aí eu tive essa abertura e me convidaram para ser a médica, que precisava uma médica para abrir. Era só eu que tinha que conseguir conversar com eles, essa coisa de sexualidade, coisa. Fui e garanti. Aí veio o César, meu colega, daí eu estava me aposentando, o César assumiu a coordenação. Então, como que eu, médica do ambulatório Transcender, eu ia escutar uma asneira daquelas de dizer que era sexo para as criancinhas, num projeto que era acesso ao jovem, ao EJA. Entendeu? Eu entrei. E Silas, vamos criar polêmica aí. Vamos. E esses vereadores que lhe acusaram na época, ou criaram essa narrativa aí, a senhora considera que são oportunistas ou quiseram, né, surfar em cima dessa onda aí? Naquele dia, surfar em cima da onda. E a senhora considera eles como? Eu acho que eles foram oportunistas. O projeto não era esse. Acho que foram oportunistas. Sim. Foram oportunistas. Deixa eu perguntar uma questão agora também, aproveitando a Câmara, né? Já que vai
é pré-candidata a vereadora, né? Agora pelo PDT, né? A questão da obra... Pré-candidata. Não me bota no mato. Pré-candidata. Acho que a convenção agora é em julho. Tá. Bom, mas assim, ó, que é a obra da Câmara de Vereadores que está parada já há 11 anos. Bom, Rodrigo, eu quando fui presidente da Câmara... No primeiro mês que eu entrei, veio o alemão do gás e disse para mim... Que era o vereador alemão do gás. Presidente, eu estava aqui na Avenida Rio Branco e o pessoal da Avenida Rio Branco chamaram ele e disse assim, ó... Por que nós temos que ter o PPCI, né? E a Câmara dos Vereadores não tem. Digo, não, aí ele foi me dizer, não acredito. A gente botava 200 pessoas entre a entrada e as galerias ali, mais o servidor, tudo, e não tem PPCI. Tá. E aí, então foram duas coisas, PPCI e eu, porque eu entrei, não, eu vou dissecar esse negócio do prédio. E daí nós entramos muito naquele assunto ali e o PPCI não saía porque tinha o projeto desse prédio, tinha uma tal de passarela no projeto obra nova, que impedia que a gente fizesse o PPCI da Câmara. Tivemos que desvincular nos bombeiros, tivemos ajuda de todo mundo, né, Rodrigo? Foi assim uma ação de todos envolvidos. Esse é um detalhe que eu desconhecia. E olha que eu acompanhei essa... Então, assim, tivemos que desmembrar, poder fazer o PPCI e proteger os que estão lá na Câmara, que depois o vereador Bolinha terminou o projeto. Terminamos em dezembro, começou o PPCI, né, Rodrigo? Dezembro começaram a abrir as portas e aí o Bolinha seguiu. E aí eu estudei muito aquele ano esse projeto. Esses guri aqui, o Rodrigo, o Léo, que era do jurídico, né? Trabalharam direto no... Aqui, e um engenheiro que era o que ia fazer as patologias, que eles falam, as patologias que para ver se o prédio não vai cair, né? Aquelas carunchos que tem no concreto ali, ó. Ele disse que tem muito concreto com caruncho aberto que tem expôs o ferro. Então, mas que se ele não fizesse, olha, o engenheiro disse, naquela época foi de 2019, junho de 2019, se não fizesse em 2 anos o prédio seria comprometido. Isso o engenheiro disse. Aí eu não sei se alguém fez uma avaliação agora, dizer que dá para construir. Pois é. Aí a gente fazia a avaliação, né? Olha só, vinha o orçamento da Câmara. Vinha o orçamento da Câmara e no orçamento tinha 2.500.000 que podia construir. A gente podia... Mas o prédio é bem mais caro, né? Para construir mas ia hoje... levar... vai uns 10 milhões? Ia levar uns 5 anos para terminar o prédio usando aquele dinheiro disponível para construção. E com isso que eu disse, estava ilhado ainda a questão da justiça, conseguimos desilhar tudo e no final do ano eu entreguei pro prefeito um documento entregando o prédio de volta para ele. Porque é da prefeitura, porque a Câmara não tem por que botar 10, 15, 20 milhões num prédio que não se sabe. O engenheiro disse, então um engenheiro dizendo, 10 vão ter que dizer contrário. Como é que tu vai fazer? Eu não colocaria ali. Porque aí faria uma boa avaliação do prédio. Porque é um escândalo aquele prédio, né? Faz uma boa avaliação daquele prédio, entrega faz uma troca. Mas eu acho que a prefeitura não quer, né? Tipo aquele... Não, mas aquela época era a época de querer. Agora não... Eu hoje não... Na época queriam. Na época era a época de querer. Daí não sei por que não tocaram pra frente, porque depois aí veio a pandemia, acho que nem pensaram daí, na questão do prédio. E Cida, na questão do prédio ali ainda, qual é a sua avaliação hoje, depois de todo esse tempo que passou? Por que será que a Câmara não conseguiu... De 2019 que a senhora foi presidente da Câmara, até para a gente sintonizar aqui quem está nos assistindo, a senhora foi presidente da Câmara Vereador de Santa Maria em 2019. Já se passou 5 anos e pelo que você percebe, quem assiste de fora hoje, eu acompanho, né, como qualquer cidadão, continua do mesmo jeito. Ou teve alguma... Ou a senhora... Continua, diz que vão construir. Não sei quem é que liberou aquela obra. Não sei se alguém liberou para construir. Eu não construí, não colocaria um centavo mais naquela obra. Por quê? Se você sai por aí, se você começa a ler sobre viabilidade, aquela Câmara, eu sou muito assim de conservar as coisas, sabe? Tanto que eu fiz uma emenda lá no plano diretor de 2018, foi todo o Jobim dentro, lá era Jobim, era o
do presidente do Sindusco, foi todo mundo lá da área de engenharia, e aí votaram a minha emenda separada para tirar a emenda, né? Não mexer no resto do plano, não atrasar o plano diretor que não podia atrasar. Foi um terror. Por quê? Eu queria só conservar os prédios, eu queria que todos os prédios fossem avaliados e bem avaliados, para não perder a história de Santa Maria. Cada prédio é a história de Santa Maria. A Câmara é a história de Santa Maria. Aquele prédio da Câmara. Então, ali, ó, dá para pegar um engenheiro bom. Engenheiro, hoje nós temos um monte. Em Santa Maria forma engenheiros aí e as empresas. Bom, fazer dali daquela Câmara, sair de dentro dela, ou de fora dela, sei lá como é que o engenheiro vai fazer, e subir um prédio novo, preservando toda aquela entrada, como tem um prédio aqui na Rio Branco. Sim. Então, é tombada aquela frente e tu faz dali tu conserva o que é a história de Santa Maria, toda aquela intendência, não sei o que. E constrói um prédio atrás. Saindo dela ali, rapaz, e daí ele só sai do teto ali e vai pra cima um prédio lindo, maravilhoso. E pode... Com cheio de... E lá no último andar, mas faz só o necessário pros vereadores, não vai fazer um monte de coisa. Não, digo, pode fazer, pode mexer nessa estrutura, porque ali é tombado, né? Mas a tombada à frente. Tombada à frente. Aí lá, tu pode mexer, não mexe na estrutura. Atrás não tem problema, né? Não mexe na estrutura, tu traz pilar pelos lados e vai subindo e sobra aquela obra. É a ideia, agora tem que engenheiro, tem que ver se viabiliza. Né? Porque aquela dali, eu acho que ela tá enroscada. Dançou. Então, ou se quiserem terminar, se fosse hoje a dona da caneta, eu ia tentar viabilizar só o que já tem construído. Pois é. E ali tem uma coisa que vocês não têm ideia do valor para a prefeitura, por isso que eu queria entregar para o prefeito, vou derrubar o microfone. Ali tem um auditório para 400 pessoas, pronto, feito. Já está pronto essa parte. Está a estrutura feita, é o prefeito pegar aquele prédio, ou então entregar para um privado e dizer assim, eu faria isso. Pega e me dá só o auditório montado e daí a gente faz um caminho para dentro da Câmara e o resto dos vereadores que se acomodam onde está. Nós não precisamos ficar dentro do gabinete, um gabinete maravilhoso. Nós temos que ficar na rua. Os gabinetes previnham até cozinha. Mas era um kitnet, essa coisa que chamam de hoje é estúdio. Estúdio. Era um estúdio para cada vereador, mas o vereador está na rua, não é dentro do gabinete. No projeto original, eu não sei. Não, na rua ou na sessão. Vocês conhecem mais do projeto, o Rodrigo trabalhou lá, mas parece que tinha uma previsão de um espelho d'água, não tinha algo assim? Era uma cópia não tem nem ideia. Era uma cópia do Congresso Nacional. Era cópia. Inclusive o restaurante lá bem no alto que tem lá no último andar. No último andar dos deputados federais. No último andar tem um baita no restaurante. Sim. Claro que é um horror, mas eu fui lá para ver como é que é. Baita no restaurante, eu queria fazer um restaurante ali em cima da rua. Mas então é isso. A minha opinião é essa. Se dá, né? Tá gravado. O programa tem um tempo de limitação, mas nessa questão da política ainda, né? A senhora, né, veio da base, como você diz, né? Primeira vez vereadora. Bem objetivo, eu pergunto para a senhora. De que forma a senhora enxergou o seu mandato como vereadora e ter chegado, né, como mulher à presidência da Câmara de Santa Maria, né? Uma cidade que é de médio porte do Rio Grande do Sul, né? Sabe que para chegar na presidência da Câmara tem voto. E os votos são nos bastidores muito bem trabalhados, né? Contra ou a favor. Então, eu tive a sorte de os vereadores acreditarem na minha palavra, na minha voz, naquilo que eu dizia. E aí, então, me colocarem lá na presidência. Como mulher, é importante a gente assumir num ambiente masculino cheirando testosterona. E o spray lá dentro é só testosterona. Então, eu acho que para mim foi um orgulho estar sentada na mesa. E naquele ano, para mim, foi uma faculdade de gestão de 6 anos. Porque eu me dediquei, engordei, não consegui emagrecer. Cada dia uma crise. Cada dia uma crise. Mas a gente conseguiu, né? O Rodrigo era o nosso secretário-geral, tinha o Léo também, o Carlos, na medida ele era o meu secretário do gabinete. Então, e o Glauber também, né? Fechava ali uma equipe boa de trabalho, as cabeças pensantes boa. E a gente conseguiu vencer aquele ano e vencemos com produção.
Em abril, chegou o contador e disse para mim assim, presidente, estamos analisando 135 projetos. Segura um pouquinho. Não, tudo que eu queria já está feito. Então, é assim. Então, em abril, eu tinha 135 projetos em andamento. Você lembra, Rodrigo? Então, assim, a gente tem que trabalhar. Onde a gente bota a mão, tem que trabalhar. Ali eu me testei com gestora. Gostei. Sim. Gostei. E agora, né, a pergunta que eu faço também, pré-candidata, a princípio, né? Por que está retornando? Não. Agora... Por que quer voltar? Pré-candidata pelas mulheres. Mãe das grávidas. Não. Mãe das grávidas, as crianças que nasceram e pelos homens. Porque os homens estão perdendo mães que não estão sendo atendidas na saúde pública. E estão caindo no meu consultório, tendo de graça, não tem problema, porque agora já está aposentada. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem que... né? Lá eu mando, no meu consultório eu mando, tendo o que eu quiser lá. Então, desde que esteja dentro da legalidade, né? Lógico. Sim. Autorizado o consultório a trabalhar. Mas assim, eu mando que eu digo assim, eu atendo quem eu achar que eu tenho que atender. Então, elas estão indo no meu consultório coisas que passaram por não ter acesso. Então, assim, é triste tu olhar uma mulher com 45 anos, com 50 anos, com 57, que tu olha para ela assim, ela não tem mais que 3 anos de vida. E o ginecologista na minha área vê um negócio desse. E ontem eu falei, estava lá na Salete, e uma falou a mesma coisa. Então, assim, eu quero deixar aqui registrado. Eu vou voltar pela saúde. Eu acho que tem que mudar a saúde. E vou brigar pela saúde, que eu vou voltar diferente. Eu não vou ser boazinha no sentido de não falar. Tu tem que falar. E o meu primeiro discurso, se for passar na convenção e for eleita, eu vou... Me aguarde. Não. Eu ia perguntar sobre se não houve convite para ser vice do Paulo Burman, né? O PDT aí... Até a Lucy me cutucou um pouco, mas não, eu acho que vice... Não é que não seja importante. Eu acho que eu não vou estar no meio do povo. Ali... A Câmara, como é que ela é citada? A caixa de ressonância. Caixa de ressonância da comunidade, da sociedade. E eu venho da sociedade. E eu estou vendo uma sociedade extremamente doente. A saúde de Santa Maria, da Santa Maria, tem alguns também, mas tem alguns municípios que estão andando bem. Aqui está faltando, sabe? Perfeito. Tá. E então, eu acho que tem uma última pergunta, Zé Mauro, que tu não perguntou. Claro. Né? Mas pergunta, então. Qual é a ligação com o Brizola? Pá, minha mãe é prima do Brizola. Meu pai foi preso na Revolução 64. Quase fiquei sem pai. Só liberou porque o general... Era brizolista? Bah, getulista, brizolista, doente. Mas doente, ele foi subprefeito lá em Seberi, onde eu nasci. E a mãe... Brizolista doente, quase foi preso. Não foi preso porque o fotógrafo que ia tirar a fotografia viu que eles iam pegar a foto para investigar, e aí ele não tirou a foto naquele ângulo, tirou no outro, pronto, graças ao fotógrafo. Então, pessoal, dali que vem, eu com 3 anos, eu com 16 estava na campanha de Seberi, na campanha política. Então, eu já acompanhei muita política. Me decepcionei muito. Agora é uma volta às raízes. Volta às raízes. Uhum. Eu acho que eu estou bem num lugar assim que eu me sinto muito à vontade. Perfeito. E foi pro PDT. Foi pro PDT, que eu acho que eu deveria ter ido já. Mas enfim, tudo tem seu tempo, né? Claro. Mas então a gente tá encerrando, né? O bate-papo foi muito gostoso, né? Eu acho que a gente conseguiu tratou de questões polêmicas, tabus, que é importante, né? Eu acho que foi o programa que a gente, né? O episódio que a gente mais tratou sobre essa questão de tabu, né? Tabu. E não vai faltar, né? Até eu fiquei meio travado. Não faltará a oportunidade de outras conversas, né? Então a gente agradece a doutora Cida aí, né? A doutora Cida Brizola aqui, né, que participou do nosso podcast. E até mais. Posso dar um recado? Posso dar tchau? Assim, então vamos cuidar, os homens cuidem, sejam gregos, né? E as mulheres comecem a se ligar. Vamos começar a se cuidar. Isso aí. Então, até mais. Obrigado. Né? Compartilhe e curta, então, no YouTube e Spotify. Estação 29, toda sexta-feira, sempre um episódio novo para você.